Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Vale a lembrança de que no início da semana, o pessoal da 777 emitiu uma nota afirmando que pela primeira vez desde que o clube havia sido comprado pela 777, houve um atraso no pagamento dos direitos de imagem e a 777 culpou o Pedrinho e a associação por esse atraso, até porque nesse momento a SAF pertence à associação desde uma liminar na quarta-feira da semana anterior. Pois bem, o Vasco conseguiu receber a primeira parcela do patrocínio da Betfair e essa grana foi utilizada para quitar os direitos de imagem que estavam atrasados desde segunda-feira. A quitação se deu nessa sexta-feira e o Vasco inicia a próxima semana sem qualquer pendência com o elenco. Só para relembrar, vale contar também que a 777 tenta mais de uma semana derrubar a liminar que permite a Pedrinho e companhia assumirem, ainda que provisoriamente, a SAF do clube. Enquanto isso, a 777 busca interessados para comprar a parte que pertence a ela no Vasco. A pedida é de 600 milhões de reais. Além do novo investidor, ele ainda vai ter a obrigação de bancar 270 milhões de parcela em setembro desse ano e 120 milhões de parcela em setembro do ano que vem. O maior desafio agora da chegada do Pacheco, tem que arrumar o meio de campo, você acha? Arrumar essa cabeça de área que tá com espaço, parar de improvisar a lateral? O que você acha o maior desafio dele nesse elenco aí? Não, o desafio é encontrar um time ideal, né? Um time confiável. E acho que aí eu não conheço especificamente o trabalho dele. Por exemplo, vou fazer um parâmetro aqui. O Tite não abre mão de 2 volantes, por exemplo. Ele tem lá jogadores espetaculares, né? E bota Gabigol no gol, Bruno Henrique, Gabigol no gol, Gabigol no banco, Bruno Henrique no banco, e mesmo assim tem o menino Lohan, o zagueiro que acabou de chegar aí, que era do Bragantino, enfim, tem jogadores ali que, se fosse para qualquer outro time, inclusive para o Vasco, seriam titulares absolutos. Mas ele não abre mão de 2 volantes. Uma convicção do trabalho do técnico Tite. Mas eu conheço o trabalho do técnico Tite. Eu não conheço o trabalho do Álvaro Pacheco. Falamos aqui na segunda-feira, né? Ou na terça-feira, no pós-jogo. Obrigado, Leandro. Na terça-feira, no pós-jogo, que eu não abriria a mão do Zé Gabriel. Acho que as pessoas têm razão quando os torcedores do Vasco o criticam e tudo, mas eu falo muito isso com o Eri, faço uma alusão à profissão do Eri. Ele precisa de um bom diretor que fale para ele, ó, você vai proteger a frente da zaga aqui, vai dar liberdade para os meias, né? E você rouba e toca. Seu trabalho é esse. Ele com confiança, porque ele é bom na bola aérea ofensiva, é bom na bola aérea defensiva, sabe sair para dar o bote, marca forte, tem vigor físico. O problema do Zé Gabriel qual é? A hora que ele quer ser Payet, a hora que ele quer ser Felipe Coutinho, quer dar um passe de 3 dedos, um passe de letra, sei lá. Não é uma crítica, é só uma constatação do que eu o vi jogar. Então, acho que ele é mal dirigido. Aí ele pega um técnico que gosta desse volantão ali na frente e para dar suporte ao sistema defensivo, que já foi muito forte do Vasco no momento anterior. E ele encontra esse volante, tanto que o Ramon Dias, eu quero volante. Vieram um monte de volantes, veio o Esforça, veio o Galdamés, veio o menino lá que veio do Atlético Paranaense, qual é o nome dele? O Hugo Moura. E a gente não tem volante. E a frente da zaga, nesse último jogo contra o Fortaleza, estava completamente desguarnecida. E aí a defesa ficou exposta, a defesa falhou e o Vasco tomou 3 gols em São Januário. Então, o que eu espero é que ele bote cada jogador no seu devido lugar. Pare de inventar, né, Edmundo? Não, cara, você ter o zagueiro mais caro da história do Vasco no banco de reserva incomoda. Aí vamos arrumar um lugarzinho aqui para o João Vitor. Mas o Maicon está bem e o Léo Pelé também. Eu não quero jogar com 3 zagueiros porque a experiência foi negativa. Porque lá contra o Fortaleza, no jogo de ida, jogou com 3 zagueiros, mas permitiu que o Fortaleza criasse
muitas oportunidades. É que lá naquela ocasião a pontaria dos jogadores do Fortaleza não estavam bem. Aí ele falou, cara, vou botar ele aqui na lateral, porque o lado esquerdo do Fortaleza é forte, eu fortaleço ali, e acabou que deu certo, né? Deu certo defensivamente. E aí depois ele bota o Puma Rodrigues de ponta, aberto pelo lado direito, ele joga bem pelo lado direito, ele vai fazer o cruzamento lá pelo lado esquerdo, claro, porque foi num contra-ataque, e aí o Verratti faz o gol da virada. Então, cara, são alternativas que vão surgindo durante a partida, mas porque eu acho que o técnico tem que fazer é ter as suas convicções e se adaptar aos atletas que ele vai encontrar ali no Vasco da Gama. Botar cada um no seu setor e tirar o melhor de cada um, que é fundamental, porque eu acho que o Vasco tem um bom time. O Vasco tem um bom time. Não é time para ser campeão, mas também não é um time para lutar contra o rebaixamento. É um bom time para ficar no meio de tabela. Aí, na sequência, chega um, chega outro, porque quando você tem projeto esportivo, as oportunidades de contratação elas vão aparecer. E se você quer ser campeão, você tem que melhorar. Você tem que trazer um cara de lado melhor, você tem que trazer um Felipe Coutinho, tem que trazer um zagueiro, mas as oportunidades elas aparecem. O Flamengo comprou o Léo Ortiz, o Fluminense acabou de contratar o Thiago Silva, e por que o Vasco não pode? Eu acho que se tiver projeto esportivo e com a administração do Pedrinho, o foco vai ser projeto esportivo, ter um time forte e vencedor. Eu não tenho dúvida que muito, muito, muito antes do que a gente imagina, o Vasco vai ter um time bem forte. Não, eu concordo com você nesse sentido de não é um time para lutar para não cair e também não é para brigar por título. Mas, né, em julho tá aí, vamos ver se vai chegar já. Vamos falar, viu? Eu tô vendo que o pessoal tá afoito aqui no chat, querendo saber do Coutinho. Daqui a pouco o homem vai falar, daqui a pouco o Edmundo fala sobre o Coutinho, porque antes eu quero continuar nesse assunto, porque na coletiva do Paiva, a última dele no comando, provavelmente na última dele como comandante do Vasco da Gama, ele elogiou muito, Edmundo, o Puma. O que ele falou? Ele falou assim, vou até abrir aspas para ele aqui, tá? Deixa eu ler aqui, ó. A gente já tinha falado que a semana nos dizia muitas coisas a respeito dos jogadores. O Puma tem treinado muito bem, é um jogador que a gente usa tanto como lateral como ala, como ponta também. É um jogador que tem muito recurso ofensivo, tem um bom cruzamento, tem uma finalização muito boa, é um jogador muito técnico. A gente levou ele nas 2 últimas convocações porque a gente sabia que a qualquer momento a gente poderia usá-lo ali no jogo e ele foi muito feliz. Falou que com certeza, aí tem outro aspas dele, vai dar a volta por cima. Rasgou elogios ao Puma Rodrigues, um cara que estava bem contestado pela torcida, realmente falhou em várias oportunidades, principalmente na parte defensiva, né, Edmundo? Mas tá aí, cara, o Paiva elogiando bastante. Você também acredita nessa volta por cima do Puma, ele se readequando, o técnico de repente tentando usar ele como ponta ou como ala, com uma contenção maior? O que você acha? Claro que eu acredito. O Puma Rodrigues precisa só ter mais vontade, mais tesão. É muito mais fácil você aprender a voltar, a marcar, a se posicionar, do que aprender a jogar com a bola no pé. Com a bola no pé, ele sabe. Só que ele é disperso, ele é daqueles que ficam assim o tempo TDAH todo. No campo? E quando vê, o atacante já passou aqui, já passou ali e já fez o gol. O Vasco é um time que não pode tomar gol, porque ele faz poucos gols. Né? Já falei isso aqui 500 vezes. Tem um goleador só, que é o Verratti, tem sido brilhante aí. Uma das melhores contratações dos últimos tempos, porque é o cara que decide, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso tem muito valor. Então você não pode. Aí o dia que ele é muito bem marcado, aí é 0-0, aí numa falha, aí tá 0-0, e numa falha lá do Puma Rodrigues, gol do adversário. Aí a gente fica com cara de bunda. Tem sido isso a tônica do Vasco. Então, por isso, não dá para ter esse tipo de temperamento. Vamos falar disso, vai. Vamos falar
do que mais se fala hoje, tanto na imprensa quanto entre os vascaínos. Coutinho desembarcou no Rio de Janeiro, tentou segurar a língua, mas não conseguiu. Não conseguiu, porque foram muitas pessoas, muitos vascaínos, muita imprensa, muitas perguntas, e ele falou, cara, todo mundo já sabe. E se é o que ele está falando que todo mundo já sabe, é que todo mundo sabe que ele está muito próximo de voltar ao Vasco da Gama, né? Já acertou com a Aston Villa a rescisão de contrato, chega ao Vasco da Gama provavelmente em julho, vai ajeitar as coisas, né? É lógico que a gente só acredita com o contrato assinado ali, né, Edmundo? Mas e aí? Primeiro eu quero saber, tem alguma informação para nós, Edmundo? O Coutinho tá vindo mesmo, eu sei que você conhece ele bem e gosta dele também, né, Edmundo? Bom, se quiserem acreditar, ok. Se não quiserem, tá tudo certo também. Essa história começou há umas 3 semanas, 4 semanas atrás. O Cacau, que é o representante dele aqui no Brasil, me ligou e eu fui até a casa dele, eu e o Pedrinho, e com os 2 irmãos dele, e ele me disse: o Felipe Coutinho quer voltar para o Vasco e quer voltar através da associação. Eu falei, mas por quê? A gente não manda nada, não tinha ainda essa liminar. Ele falou porque o Kia, que é o representante do Felipe Coutinho na Europa, esteve com o Josh, e o Josh não deu muita confiança. O Zé Colmeia mora no condomínio do Felipe Coutinho, ficou sabendo que nós estivemos lá, que eu e o Pedrinho estivemos lá, e aí começou essa história aí de que ele viria através da 777. Falamos algumas vezes, deixamos acertado que queríamos a volta dele e que ele quer voltar. A partir daí, o Pedrinho passou a conduzir com ele, porque é quem tem propriedade para tal. Ele estava disputando a Taça do Catar, Copa do Catar, e é um torneio eliminatório. Então, ele foi eliminado, sei lá, na semana passada. Agora, tem algumas questões que eu nem sabia. Essa semana eu fiquei meio off, né? Já falei para vocês aí por causa dessa merda dessa operadora. E por causa do fair play financeiro, parece que ele não poderia rescindir o contrato com o Aston Villa. Ele precisaria ser emprestado novamente. Foi o que me disseram os representantes dele. Agora, você já está me dizendo que ele rescindiu com o Aston Villa e chega livre ao Brasil. Essa informação eu não tenho, não falei com o Pedrinho esta semana. Agora, se ele está aqui, quer jogar no Vasco, o Vasco quer jogar com ele, quer tê-lo no seu elenco, é questão de tempo para você acertar os detalhes financeiros. É a única coisa que eu tenho para dizer. E foi dito, palavras ditas pela família dele. Ele quer voltar para o Vasco. Então é isso aí, minha rapaziada. Ficamos por aqui com mais um giro de notícias aí do Vascão da Gama, né? Trazendo as melhores informações atualizadas para vocês do Vasco da Gama. É isso aí, né? O Vasco aí quitando os salários atrasados de direito de imagem com a parcelinha aí de dinheiro que entrou do patrocínio master da Betfair. O Vasco também recebendo aí da CBF 3 milhões, aproximadamente 3 milhões e meio, né? Também já ajuda aí para fazer a quitação das dívidas. A 77 até tinha soltado uma nota aí, né, criticando o Vasco, que depois que aconteceu isso aí deles serem afastados, que voltou a ter atrasos de salários, né, no Vasco, e quando eles estavam, isso já não ocorria há algum tempo, né? Mas esperamos aí que o Vasco consiga aí, né, dar um bom passo aí até resolver esse problema de novo dono de SAF, né? O Vasco consiga caminhar com as próprias pernas e não ter atrasos de salários, né, de pagamentos, para não ter desculpa de jogador estar fazendo corpo mole e o Vasco perder partidas importantes por conta de atrasos de salário, né? Então é isso aí, o Vasco volta a jogar no dia 2, né, contra a equipe do Flamengo e pelo Campeonato Brasileiro,
e o técnico já será, né, o Álvaro Pacheco, já estará a comando da equipe. Ele vem aí treinando com a equipe já, né? Ainda não temos um esboço do que ele deve fazer, qual equipe ele deve escalar, né? Se já vai ter algumas mudanças, né, na equipe titular do Vasco, mas esperamos aí que o Vasco agora com esse novo rumo volte ao caminho de sempre vitórias, né? E brigar na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro e buscar aí uma vaguinha na Copa Libertadores do ano que vem, né? Seria muito interessante, ainda mais aí com esse reforço que pode estar pintando aí, né, pela banda da Cruz de Malta, o Felipe Coutinho, né? Ele jogar ali ao lado do Payet e Verratti seria uma ótima aí para o Vasco, e o Vasco conseguir uma classificação para a Libertadores já com essa volta aí do Coutinho. Eu acho que aumentaria não só o número de sócios, como venda de camisa, um monte de coisa. O Vasco poderia fazer um marketing aí interessante e ter um bom lucro financeiro também para a equipe, né? Então deixa isso nos comentários a sua opinião sobre isso. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Estamos aí rumo a 20 mil inscritos no canal. Compartilhe o vídeo também para chegar a mais vascaínos e ative as notificações, né, que é muito importante para você estar recebendo nossos conteúdos quando a gente postar vídeo aqui no canal. Valeu, um forte abraço.